Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade ao curso da ETAD, Livros Históricos, lição de número 8. Nessa lição, nós vamos tratar do declínio e queda de Judá, segundo Reis, capítulo 18 ao 25 e 2 Crônicas, do 29 ao 36. Lembre-se que nós estamos no período do reino dividido. Israel já foi levado cativo, só restou Judá. Então, esse período nós chamamos de reino solitário. Então, temos o Reino Unido, que é quando Saul, Davi e Salomão reinaram, 120 anos. Depois, temos um período do reino dividido, que é aproximadamente 200 anos de história. E, finalmente, vamos ter o período do reino solitário, o reino de Judá, que vai acabar indo também para o cativeiro. Então, vamos lá. Após o cativeiro das 10 tribos do norte pela Síria, em 722 a.C., Judá permaneceu como reino único por mais de 100 anos, havendo-se arrependido dos seus pecados durante o avivamento do rei Ezequias. Judá escapou ao juízo divino executado sobre Israel anos antes. O período que vai desde os últimos anos de Israel até a queda de Judá é chamado também a Idade Áurea da Profecia, devido à atuação dos muitos profetas enviados por Deus para exortar os dois reinos ao arrependimento. Quando o reino de Israel rejeitou os profetas e os matou, foi levado ao cativeiro, desaparecendo basicamente das páginas da história. No início desse período, Judá arrependeu-se, pelo que Deus adiou temporariamente o seu castigo. Logo depois, porém, Judá passou a rejeitar a mensagem dos profetas, como fizera Israel, e foi levado ao cativeiro na Babilônia. Os dois grandes impérios que mais influenciaram na vida política de Judá foram o Império da Assíria e o Império da Babilônia. A Assíria conquistou Israel em 722 a.C., mas fugiu de diante do Reino do Sul, de Judá, quando o anjo do Senhor eliminou 185 mil dos seus soldados numa só noite. Um século depois, a Babilônia derrotou a Assíria e apoderou-se de Judá. Inicialmente, a Babilônia contentou-se em levar alguns escravos e ouro, deixando intacto o território de Judá em 606 a.C. Mas após uma fracassada rebelião de Judá, os babilônios arrasaram a cidade de Jerusalém, deixando o templo em ruínas em 586 a.C. O Império Babilônico duraria apenas 70 anos, que seria o período do cativeiro de Judá, e depois seria destruído pelos persas. Ciro, o rei persa, naquela época deixara os judeus retornarem da sua terra, em 536 a.C. Portanto, de 606 a 536, ocorre esse cativeiro de Judá na Babilônia. Nós temos aí um gráfico, 722, o Reino do Norte é levado ao Império Assírio, 606, o Império Babilônico aparece, cativa os judeus, leva os cativeiro, 586 destrói o templo e 536 o Império Persa domina e agora os judeus é permitido retornarem. Nessa lição nós vamos abordar 7 textos. O primeiro falaremos de Ezequias, o rei Ezequias, o líder do avivamento.
Continuaremos falando ainda no texto 2, Ezequias e o homem de fé. Depois, texto 3, falaremos de Manassés, o rei pródigo, que se desviou totalmente e depois retorna. Josias, o jovem reformador. Depois trataremos do cativeiro de Judá, a rejeição dos profetas e, por último, a profanação do templo. Comecemos com o texto 1, Ezequias, líder do avivamento. Segundo Crônicas, capítulo 29 ao 31, se não fosse o avivamento espiritual que experimentara Judá, ela teria sido levado cativo juntamente com Israel, sobre a influência de Acás, monarca mau. Judá pecou tanto quanto Israel. Felizmente, Deus levantou homens como Ezequias, Isaías e Miqueias, através dos quais chamou Judá ao arrependimento. O avivamento de Judá deu-se 4 anos antes do cerco assírio, a cidade de Samaria, passo inicial do cativeiro de Israel. O rei Ezequias sentiu tanto desejo de apagar a culpa dos pecados introduzidos na nação por seu pai Acás, que iniciou um avivamento espiritual em todo o reino no primeiro mês do seu reinado. O ajuntamento dos líderes religiosos, segundo Crônicas 29, 1 a 9, o avivamento espiritual em Judá foi liderado pelo próprio rei Ezequias e pelos profetas e levitas. Quando a obra de Deus é levada a efeito por líderes piedosos, o povo segue-lhe o exemplo. O rei Ezequias animou os líderes espirituais a prepararem suas vidas para o avivamento. Durante o reinado de Acás, o sacerdócio tinha caído no descrédito. As portas do templo haviam sido cerradas e as lâmpadas apagadas. Crônicas 29, verso 7. Ezequias estimulou os levitas a seguir seu exemplo, consagrando-se de novo suas vidas a Deus. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes. Segundo Crônicas, capítulo 29, verso de número 10 e 11. Os levitas abriram a porta do templo e purificaram o santuário. As portas estavam danificadas e os levitas levaram 16 dias para retirar toda a sujeira do templo, segundo Crônicas 29, 17. A miséria física em que se encontrava o santuário refletia o péssimo estado espiritual do povo e também a negligência dos sacerdotes. Antes que o povo pudesse ser levado a um concerto com Deus, era preciso consertar o templo e mudar profundamente o estado espiritual dos líderes religiosos da nação. A dedicação do povo, segundo Crônicas 29, do verso 20 ao 36. Após o reparo do templo, os levitas convocaram e congregaram o povo de Judá para a apresentação do sacrifício. Os primeiros sacrifícios foram feitos pelos pecados nacionais, demonstrando assim uma vontade geral de Judá se consagrar a Deus. Depois se fazia o sacrifício e ações e graças, que eram administrados para demonstrar o desejo do povo de servir a Deus de novo, de todo o coração. Também vemos nas palavras do rei Ezequias, comparando o que está ali, os princípios idênticos apresentados pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Agora vos consagraste a vós mesmo ao Senhor, e assim mesmo deram primeiramente ao Senhor. 2 Coríntios 8:5. Chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. Depois se deram de nós pela vontade de Deus. Falemos da evangelização dos vizinhos. Ezequias não se contentou com o fato de que somente Judá fosse beneficiado com o avivamento.
Ele sentiu a necessidade de proporcionar às tribos do norte a mesma oportunidade de se voltarem ao Senhor. Por isso, durante a Páscoa, convidou as tribos do norte a também dela participarem. As cartas de Ezequias alertavam, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a ele, segundo Crônicas 30, verso 9. As cartas foram recebidas com desdém, o convite ridicularizado pelas tribos do norte. Uns poucos indivíduos, porém, humilharam-se e voltaram-se para Deus, segundo Crônicas 30, verso 11. Atualmente, a maioria dos que ouvem o Evangelho o rejeita, e às vezes alguns até zombam dos que convidam os pecadores a se voltarem ao Senhor. Mas haverá sempre alguns, embora poucos, que aceitem sinceramente a mensagem da verdade. Se Israel soubesse que o castigo dos seus pecados seria aplicado dentro dos próximos 6 anos seguintes, sem dúvida teria mais sensível ao convite divino. A Páscoa anunciada por Ezequias realizou-se entre o ano 728 a 725 a.C. e o cativeiro sobreveio em 722. Para todos, antes de Cristo, para todos aqueles que vinham adorar a Deus, havia perdão e cura. O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, segundo Crônicas 30, 18 a 20. A oração chegou à santa habitação de Deus até o céu, segundo Crônicas 30, verso 27. O avivamento não cessou quando a congregação deixou o templo. O povo levou-o consigo no coração. Em 2 Crônicas 31:1, lemos que ao voltarem para casa, os judeus quebraram seus ídolos e estátuas. Pela primeira vez em muitos anos, houve dinheiro com abundância para o sustento dos levitas, pois o Senhor contribuiu com liberalidade em resposta à bênção de Deus sobre sua vida. 2 Crônicas 31, verso 10. O último relatório de avivamento traz uma nota positiva acerca do rei Ezequias. Diz, e toda a obra começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e prosperou. 2 Crônicas 31, verso 21. Marque-se para certo e para errado. 8.1. Por influência de Acaz, Judá pecou, tanto que foi levado cativo juntamente com Israel. Errado. Quase foi, mas não foi. 8.2. O avivamento espiritual em Judá foi liderado pelo próprio Ezequias e pelos profetas levitas. Certo. 8.3. O rei Ezequias resolveu fazer aliança com o Senhor a fim de que sua ira contra Judá fosse aplacada. Certo. Após o reparo do templo, o povo de Judá foi convocado a apresentar sacrifícios. Aqui deu-se o início de um avivamento. Certo, novamente. Vamos ao texto 2, Ezequias, ainda o homem de fé, 2 Reis 18 a 21 e 2 Crônicas 32. Se algum obreiro pensar que o homem que serve a Deus não pode sofrer problemas, nem dificuldades, ou até mesmo problemas de saúde, deve estudar a vida de Ezequias, que mostra-nos o contrário. Ezequias foi um servo consagrado ao Senhor, e mesmo assim enfrentou as crises de um cerco militar e uma doença fatal. 2 Crônicas 1 ao 24, depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Como vemos nessas duas circunstâncias, Ezequias portou-se como um verdadeiro homem de fé. Falemos primeiro da invasão. Segundo nos diz a história secular, o exército assírio havia conquistado 46 cidades judaicas, levando cativo 200.000 judeus. Só Jerusalém escapou da destruição.
Mesmo após estar sitiada, parecia que dentro em pouco a cidade também viria a ser arrasada. Mas o rei Ezequias, homem de fé, animou o povo a confiar em Deus, esperando dele uma vitória contra os assírios. Vejamos o texto aqui, 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. 2 Crônicas 32, versos 7 e 8. Satanás quis destruir a fé de Judá. Sua tática foi inspirar alguém que mandasse uma carta a Ezequias, ridicularizando a ideia de confiar em Deus e esperar de sua mão a vitória. Mas Ezequias não cedeu a essa tentação, nem duvidou do seu Deus. Antes abriu a carta diante do Senhor e pediu que Deus fosse glorificado através da libertação que daria ao seu povo. Em resposta a essa fé inabalável, Deus mandou Isaías ao rei com a profecia que falava da intervenção divina a favor de Judá. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. O anjo do Senhor, que muitos estudiosos acreditam ser uma teofania do próprio Cristo, eliminou 185 mil soldados assírios. O rei assírio mudou de rumo, retornando envergonhadamente ao seu país e nunca mais voltou a perturbar Judá. Falemos agora do segundo ponto, a doença de Ezequias. Sofrendo grave enfermidade, Ezequias orou a Deus, pedindo cura. Em resposta, o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida e saúde, como sinal da graça divina manifesta na cura do rei. O profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra do relógio de Acás 10 graus. E diz nos o texto, segundo Reis, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que tinha declinado no relógio sol de Acás, segundo Reis 20, verso 11. Esse sinal físico demonstrou que Deus, literalmente, fizera retroceder as horas e os anos da vida de Ezequias, que estava chegando ao fim. A vitória contra a Síria e o milagre do relógio de sol, com a sombra do sol retrocedendo como sinal de cura da sua doença, contribuíram para aumentar a fama de Ezequias em muito. Como sempre acontece, a crescente riqueza e a fama resultam em forte tentação para o orgulho. O rei confessou que esse seu pecado foi perdoado, segundo Crônicas 32, 26, mas depois vacilou e cometeu mais um erro de sua vida. Quando alguns embaixadores babilônicos chegaram a Judá, previamente para ouvir a respeito do milagre da sombra que recuara, Ezequias mostrou-lhe todos os tesouros reais. Ao sair os visitantes, o profeta Isaías vaticinou que tal demonstração vaidosa seria a causa de um futuro ataque babilônico a Judá para roubar esses tesouros. Vamos aos exercícios, assinale com X a alternativa correta. Homem de Deus que serve de exemplo para provar que é possível a um servo de Deus sofrer dificuldade ou problema de saúde. Letra A, Ezequias 8:6, conforme conta a história, o exército assírio conquistou 46 cidades judaicas, levando cativo 200 mil judeus. Letra D, 8:7, Satanás quis destruir a fé de Judá, enviando uma carta a Ezequias para zombar da sua esperança em Deus. Esse abriu a carta diante do Senhor e pediu que ele fosse glorificado através da libertação que daria a seu povo. Letra A. 8:8, sofrendo grave enfermidade, Ezequias orou,
pedindo cura, e o Senhor concedeu-lhe vida por mais, letra B, 15 anos. Vamos, 15 anos. Ezequias tinha 39 anos quando adoeceu. Então quer dizer que Ezequias, mais 15, morreu com 54 anos. Vamos ao texto 3. Manassés, o rei pródigo. Manassés foi filho de Ezequias. Manassés nasceu nesses 15 anos que foi estendido a Ezequias. Ele foi chamado pior idólatra dos hebreus. Apesar de haver sido criado num lar devoto a Deus, rejeitou a fé de seu pai Ezequias e influenciou Judá a apostatar da fé em Deus, segundo Crônicas 33:9. Porém, o detalhe mais importante na história de Manassés é que após uma vida toda de prática dos mais vis pecados, entrando ele no cativeiro, arrependeu-se e recebeu o perdão do Senhor. Falemos do pecado de Manassés. Desde o início do seu reinado, Manassés empenhou-se em restaurar todas as práticas pecaminosas que seu pai Ezequias buscara erradicar. Ele mandou construir altares pagãos nos altos de Israel e participou entusiasticamente dos rituais idólatras e ocultistas. Por causa dessas atividades hedonistas, deu-se por esse tempo também um surto de atividades demoníacas. A Bíblia diz que o rei Manassés participou de toda sorte de espiritismo e feitiçaria, consultando médiuns, segundo Crônicas 33:6. É possível que ele mesmo fosse um possesso por demônios, pois praticou atos extremos, como o sacrifício dos próprios filhos. Esse pecado é mencionado na referência à adoração ocultista do rei em 2 Crônicas 36:6, fato que implica associação de ambas as coisas. O templo de Deus novamente foi cheio de altares pagãos e até um poste ídolo, foco de adoração pagã, que glorificava a libertinagem sexual como ato sagrado. Sem dúvida, o templo onde Deus pusera o seu santo nome tornara agora teatro dos mais ultrajantes práticas. Manassés não só profanou o templo de Deus, como matou seus profetas, Jeremias 2:30. Uma de suas vítimas foi o próprio profeta Isaías, que, conforme a história secular dos judeus, foi por ordem de Manassés cerrado ao meio. Tal fato é confirmado também no livro de Hebreus, capítulo 11:37. Manassés pecou de maneira tão flagrante que Deus disse que ele era o pior que os primitivos habitantes de Canaã. Diz, segundo Reis 21:11, fazendo pior de tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele. Esses cananeus primitivos eram tão corruptos que Deus os removera da terra para salvar o mundo da contaminação total. Agora, o próprio povo de Deus se tornava ainda mais corrupto e vil. O arrependimento de Manassés. Deus não abriu mão de Manassés. A Bíblia diz, falou o Senhor a Manassés, seu povo, porém não deram ouvidos. Segundo Crônicas 33:10. Apesar de tal rejeição, Deus ainda tentava atrair a Judá a si, permitindo a Síria atacar seu povo e levasse cativo o próprio rei, com ganchos e com cadeias, segundo Crônicas 33:11. Manassés nos lembra o filho pródigo do Novo Testamento. Perdeu as riquezas, a posição social e a vaidade. Desfalecendo no cárcere assírio, deu-se conta da sua situação e clamou a Deus, pedindo misericórdia e perdão. A Bíblia diz que ele humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, segundo Crônicas 33:12. Essa referência à fé de seus antecedentes indica que o ensinamento e a herança espiritual de sua infância influenciaram na sua salvação. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, segundo Crônicas 33:13. Ao voltar a Jerusalém, Manassés demonstrou um autêntico arrependimento e nunca mais afastou-se de Deus. Destruiu todos os ídolos que tinha induzido ao pecado
e mandou consertar o altar do Senhor, onde passou a adorar somente a Deus. Segundo Crônicas 33, 15 e 16. O efeito de sua vida. Deus apagou a culpa de Manassés quando ele se arrependeu, mas os efeitos do pecado sobre a sua própria família e a nação judaica não foram apagados. Por causa da péssima influência de Manassés, a nação de Judá ficara mais idólatra que os cananeus, que eram os amorreus originais, segundo Crônicas 33, 9. Em 2 Reis 21, 13 a 14, lemos sobre a atitude de Deus ante tais pecados. Vê-se Deus com fio do prumo na mão, aquele mesmo que usara contra Acabe e Jezabel, a medir a posição de Jerusalém e declarar que ela está tão deslocada que já não pode ser salva. Deus, a essa altura, anunciou que eliminaria Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um prato, e isso aconteceu em 586 a.C., quando Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. Manassés ordenou que Judá se voltasse ao Senhor. O povo respondeu com uma confissão formal, sem correspondente reforma e mudança do modo de viver. Pecou tão abertamente, depois como antes, tal confissão. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Segundo Crônicas 33, 17. Manassés dera um péssimo exemplo aos filhos, levando adiante deles uma vida flagrante de pecado. Chamou o filho maior de Amon, nome de um deus egípcio, sugerindo assim a idolatria à mente do menino. Por ocasião da morte de Manassés, Amon reinou por 2 anos antes de ser assassinado. Durante esses 2 anos, ele tentou cometer todos os pecados de seu pai, tinha cometido durante seus 50 anos no trono. A experiência de Manassés faz-nos lembrar, triste verdade, ainda que Deus perdoe os pecados, nem sempre impede que outros sofram as consequências. Exercício. Marque-se para certo e para errado. Depois de uma vida cheia de pecado, Manassés, um cativeiro, arrependeu-se e recebeu o perdão do Senhor. Certo. 8:10. Manassés, seu reinado, procurou dar continuidade ao trabalho de seu pai Ezequias, mandando erigir altares a Deus. Errado. 8:11. Manassés pecou de maneira tão flagrante que Deus disse que ele era o pior do que os primitivos habitantes de Canaã. Certo. 8:12. Manassés, quando se encontrava no cárcere assírio, arrependeu-se de seus pecados, porém Deus não perdoou. Errado. Deus o perdoou. Vamos ao texto 4. Josias, o homem reformador. Josias foi um dos reis mais justos e fiéis a Deus, registrado no Antigo Testamento. Sem dúvida, o assassinato de seu pai Amon e o arrependimento de seu avô Manassés influenciaram em seus pensamentos, pois Josias amava a Deus e odiava o pecado. Ele foi coroado rei aos 8 anos de idade e desde o início de seu reinado buscou a face do Senhor. Aos 20 anos, liderou uma reforma religiosa nacional e aos 26 iniciou a reforma do templo. Conceito de Josias. Josias foi o último rei piedoso de Judá. Dos 8 reis que receberam aprovação divina, só ele e Ezequias foram designados bons sem ressalva. Veja a seguinte classificação bíblica dos bons reis de Judá. Bons, mas sempre conservavam práticas pecaminosas. Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Esses 4 reis fizeram o que era reto perante o Senhor, mas não removeram os altos santuários pagões, mantendo assim um pecado socialmente aceitável. Infelizmente, no caso desses primeiros 3 reis, a sua má atitude abriu porta a pecados mais sérios. Jotão, por não destruir esses altos, perdeu a oportunidade de fazer Judá voltar a Deus. Bons, começaram bem, mas permitiram que um antigo pecado retornasse. Asa e Josafá. Esses monarcas receberam louvor por haverem destruído os altos em Judá. Porém, permitiram a reconstrução antes de morrerem. Segundo Crônicas 14:5, 15:17, segundo Crônicas 17:6, com 20:33.
Esses dois reis também fizeram aliança com nações ímpias, bons e sem ressalvas, Ezequias e Josias. Esses foram os últimos reis bons de Judá. Cada um deles andou com retidão, destruindo os altos e conduzindo o seu povo ao caminho da justiça durante toda a sua vida. Dois versos que descrevem claramente as excelentes qualidades de Ezequias e Josias. Atento para elogio nos dois versos seguintes. Note como primeiro é salientado a extraordinária fé de Ezequias e no segundo, total obediência de Josias à lei. Ezequias, no Senhor Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que antes foram dele, segundo Reis 18:5. Antes dele, Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Segundo Reis 23, verso 25. A reforma espiritual de Josias. Josias iniciou sua reforma religiosa destruindo os mais notórios focos de idolatria em Judá e reconstruindo o templo a Deus. Durante as obras de restauração do santuário foi achado o livro da lei. Esse livro foi sem dúvida um exemplar do Pentateuco de Moisés. Na sua tentativa de apagar todo vestígio da lei de Deus, Manassés e Amon tinham destruído quase todos os exemplares existentes do Pentateuco. O exemplar, então, encontrado seria provavelmente o único existente, pois o seu achado causou grande admiração. Aparentemente, nem o bom rei estava ciente do seu conteúdo. É animador pensarmos que a maior parte da Bíblia à época foi salva de irremediável destruição. Devemos agradecer a Deus o fato de esse santo livro estar sob sua divina e eterna proteção, mesmo quando jogado no templo como objeto abandonado. Ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias deu-se conta do padrão da santidade divina e de como Judá fracassara nesse particular. Veja como a lei conseguiu realizar seu propósito fundamental, à luz de Romanos, capítulo 7, versos 7 a 13. Josias chorou os seus pecados e os da nação inteira e humilhou-se perante Deus. Como resultado desse ato, houve uma reforma geral em toda Judá e aquele reino obteve uma moratória do castigo divino durante mais de uma geração. Porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhasses perante o Senhor, também eu te ouvi, diz o Senhor. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Segundo Reis 22, versos 19 e 20. Auxiliado pelo profeta Jeremias, o rei Josias empenhou-se no estabelecimento de uma cuidadosa reforma espiritual da nação, baseada nas Escrituras. Ao contemplarmos aquela reforma, ficamos atônitos. É verdade que o padrão de conduta estabelecido por Deus é em tudo superior aos dos homens. Ao ouvir a leitura da palavra de Deus, o povo prometeu obedecê-la, numa tentativa de acabar com a idolatria em todo o território nacional. O povo, então, passou a remover do templo todo vestígio de paganismo que houve durante os reinados de Manassés e Amon. O santuário de Deus fora profanado com altares e ídolos, aposentos para prostitutas cultuais e lugar onde as mulheres teciam tendas para o poste de ídolos, segundo Reis 23:7. O interior do templo estivera tão repleto de práticas pagãs que as casas de adoração ao sol eram edificadas à entrada do edifício. Josias destruiu também o ídolo Tofete, utilizado para os sacrifícios humanos, segundo Reis 23:10, e retirou os altares pagãos do Monte das Oliveiras.
tão infestado de ídolos que a Bíblia o chama de Monte Massite, destruição. A purificação nacional abrangeu a eliminação de médios, espíritas, falsos sacerdotes e terafins, ídolos domésticos nos lares, segundo Reis 23, verso 24. O último e grande feito de Josias foi o estabelecimento de uma grande Páscoa, a mais solene comemoração dessa festa sagrada desde os dias de Samuel, 300 anos antes. Segundo Reis 23, verso 22, Josias morreu inesperadamente em uma batalha contra o Egito, em 609 a.C. E sua morte constituiu o começo da decadência final de Judá. Morto o seu rei, Judá passou a ser tributário do Egito. 3 anos depois, a Babilônia derrotou o Egito e a seguir invadiu Judá, levando o primeiro grupo de judeus para o cativeiro em 606, do qual duraria 70 anos até 536. Temos aqui um quadro do Judá como reino solitário. Temos um ponto alto, avivamento de Ezequias, a Síria invade em 701, ponto alto, o reinado terrível de Manassés, a idolatria, o arrependimento, o mau reinado de Amon, o avivamento de Josias, por mais uma geração, o cativeiro babilônico, 606, segunda invasão babilônica, 597, a destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. Aqui no livro corrija essa última data, é 586 a.C. Associe a colunar de acordo com a B. Foi um dos reis mais justos e fiel que Deus encontrados no Antigo Testamento. Letra C, Josias. Dentre os reis que receberam aprovação divina, só eles foram considerados bons sem ressalva. Letra A, Josias e Ezequias. 8:15, confiou no Senhor, de modo que depois dele não houve semelhante aos reis de Judá. Aqui foi o rei Ezequias, letra D. O rei Josias efetuou uma reforma na nação com a ajuda desse profeta. Letra B, Jeremias. Vamos ao texto 5, o cativeiro de Judá. Segundo Reis 24 e 25, segundo Crônicas 36. Durante o reinado de Josias, o povo tinha reafirmado a sua aliança com Deus e parecia que o avivamento em Judá havia sido profundo e sincero. Mas Jeremias observou que o coração do povo não fora profundamente sensibilizado, pois os votos feitos a Deus eram facilmente esquecidos. Jeremias 11. Foi o rei Josias, com seu talento e consagração, que manteve acesa a chama do avivamento em Judá. O povo não tinha tal dedicação ao seu Criador. Segundo Crônicas 34, 33, Jeremias profetizou que viria o dia em que Deus escreveria a sua aliança em seus corações. Jeremias 31, 33, conforme Hebreus 10, 10 a 16. O avivamento espiritual ocorrido durante o reinado de Josias adiou por uma geração o julgamento divino sobre Judá. A profecia de Jeremias falando do futuro cativeiro dos judeus cumpriu-se 3 anos após a morte de Josias, quando teve início a primeira leva do cativeiro babilônico, 606 a.C. Falemos de cada uma dessas levas. Primeira leva, 606 a.C. Após a morte de Josias, seus 3 filhos e um neto governaram o país, sendo eles os últimos reis de Judá. Cada um desses reis contribuiu para que a situação nacional se degradasse, e todos eles foram levados cativos pelo rei estrangeiro. Durante esse tempo, o Reino do Sul permaneceu subjugado, ora pelo Egito, ora pela Babilônia. Jeoacás, o primogênito de Josias, reinou apenas 90 dias, 3 meses, antes de ser levado por Faraó do Egito, a qual Judá era vassalo. Eliaquim, o segundo filho de Josias, reinou 11 anos.
Mas o rei do Egito mudou seu nome para Jeoaquim, a fim de mostrar a sua autoridade sobre o rei de Judá. Dentro de 3 anos, a Babilônia atacou o reino do sul e arrebatou Judá do poder egípcio. Jeoaquim foi posto em cadeias, mas escapou de ser levado em cativeiro mediante a promessa de pagar tributos e prestar lealdade à Babilônia. Numa tentativa de garantir a lealdade de Judá, os babilônios levaram para sua capital alguns dos príncipes e sábios judeus. Entre esses nobres transferidos para a Babilônia figuravam Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos deles. Na verdade é Misael e os nomes dele, Azarias, são os seus nomes que foram levados, que no futuro passariam ilesos pela fornalha de fogo. Assim ocorreu o primeiro cativeiro, que começando em 606 vai durar 600 anos até 536. Vamos à segunda leva. Durante 3 anos, Eliaquim aceitou os termos de servidão da Babilônia, mas logo depois se rebelou, recusando pagar novos tributos. Nabucodonosor não conseguiu debelar imediatamente a rebelião, mas Joaquim, filho de Eliaquim, teve de pagar pela teimosia do pai. Joaquim tinha reinado apenas 3 meses e 10 dias, quando Jerusalém, novamente sitiada, em 597 a.C. Nessa ocasião, o profeta Ezequiel e todos os principais homens de Judá foram levados presos à Babilônia. Foram quase 10.000 levados à Babilônia nessa ocasião. Falemos agora da última leva dos cativos, 586 a.C. Zedequias, terceiro filho de Josias, foi nomeado rei de Judá pelo governo da Babilônia. Reinou 11 anos antes de tentar uma rebelião que resultou em fracasso total. Jeremias advertira que assim seria, mas Zedequias lançou o profeta na prisão e resolveu tentar uma aliança com o Egito para se livrar da Babilônia. Tal aliança não deu certo e Jerusalém foi arrasada. O templo ficou em ruínas e quase todos os judeus foram levados ao cativeiro. Jeremias e mais alguns pobres, considerados indignos de serem transportados para a escravidão, conseguiram escapar para o Egito, segundo Reis 25:12, e queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios, queimaram a fogo, destruindo também todos os preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, segundo Crônicas 36, 19 e 20. Na página aí do livro 18 do vosso livro, nós temos reis de Judá, os anos que reinaram, conceitos, se ele era bom ou mau, e ações e eventos do seu reino. Ezequias, 29 anos, bom, início, avivamento, 185.000 soldados assírios mortos. Manassés foi o rei que mais reinou, 55 anos, mau, conduziu Judá ao pecado, mas se arrependeu. Amon, 2 anos, mau, conduziu Judá ao pecado. Josias reinou 31 anos, bom, iniciou avivamento, morto numa batalha contra o Egito. Jeoacã, 3 meses, foi um rei mau, Faraó o substituiu por seu irmão. Eliaquim, 11 anos, mau, primeira invasão da Babilônia e deportação em 606. Joaquim, 3 meses, mau, segunda invasão da Babilônia, deportação em 597 a.C. Zedequias, 11 anos, um rei mau, destruiu de Jerusalém do templo, a destruição de Jerusalém do templo, 586 a.C. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e para errado. Foi durante o reinado de Josias que o povo reafirmou a sua aliança, porém está facilmente esquecendo os votos feitos a Deus, certo? 8:18, morrendo Josias, Judá mais teve reis, não mais teve reis, passou a ser governado por juízes. Errado. 8:19, na tentativa de garantir a lealdade de Judá,
Os babilônios levaram para sua capital príncipes e sábios judeus como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Na última leva de cativos, o profeta Jeremias e mais alguns pobres foram levados para a escravidão. Errado, eles ficaram na terra. Texto 6. Falemos da rejeição dos profetas, segundo Crônicas 36:16. O texto anterior resume os fatos históricos do cativeiro de Judá. Nesse e no próximo ensinaremos os dois principais fatores espirituais que causaram a queda de Judá. Primeiro, a rejeição dos profetas e segundo, a profanação do templo. Isaías e Miqueias, tanto Miqueias como Isaías, colaboraram na reforma e no avivamento espiritual ocorrido durante o reinado de Ezequias. Isaías de origem nobre, pregou principalmente a classe alta da cidade. Miqueias, que era um homem do campo, rural e de formação humilde, pregou principalmente no interior do país. Era conhecido Miqueias como profeta dos pobres. O primeiro profetizou sobre a vinda do servo-rei, que reinaria em Jerusalém. O último profetizou sobre Cristo, aonde ele nasceria, na pequena cidade ou aldeia de Belém. Jeremias foi o principal responsável pelo avivamento ocorrido no reinado de Josias. Ele pregou fervorosamente contra o pecado, defendeu uma transformação radical nos corações, acompanhou uma mudança da vida correspondente. Nos últimos anos do avivamento de Josias, Jeremias observou que este era incompleto e insuficiente para impedir o julgamento de Deus sobre Judá. O castigo divino foi adiado durante o reinado de Josias, mas seria executado contra Judá durante o reinado de seus filhos pecaminosos. Depois da morte de Josias, o profeta Jeremias ficou cada vez menos popular em Judá, por aconselhar submissão voluntária ao julgamento de Deus, operado por meio dos babilônicos, em vez de uma aliança com o Egito. Os filhos de Josias rejeitaram a advertência do profeta Jeremias, que foi torturado, levado à prisão e finalmente lançado num poço para morrer. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias foi apedrejado pelos judeus remanescentes no Egito, por haver condenado os seus pecados. Falamos agora de 3 profetas considerados menores, Sofonias, Naum e Abacuque. Sofonias também participou do avivamento nos dias de Josias. Ele compôs manifestos conclamando ao povo a arrepender e assim escapar da ira de Deus no dia do Senhor. As profecias de Sofonias previam não somente a iminente destruição de Judá, mas também o futuro retorno, o remoto e o juízo final. Naum assegurou ao povo que Deus castigaria os assírios, ainda que usando Nínive, a capital da Síria, como seu instrumento. Abacuque vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir os pecados do seu povo, mas que os justos viveriam pela fé. E a Babilônia seria castigada. O âmago da mensagem de Naum e Abacuque é que Deus, embora tardio para irar-se, julga a todos aqueles que são culpados de pecado. Tal julgamento, evidentemente, abrange as nações pagãs. Falamos de Daniel e Ezequiel, esses 2 profetas do cativeiro. Durante o cativeiro, a atitude dos judeus para com os profetas iria mudar radicalmente. Ao invés de rejeitar a luz, voltaram-se para eles a fim de serem confortados. Os 2 grandes profetas do cativeiro foi Daniel e Ezequiel. Ambos trouxeram palavras de refrigério, afirmando o fato de Deus não ter abandonado seu povo. Daniel figurava entre o primeiro grupo de príncipes e nobres, que foi deportado em 606 a.C. Ele foi tratado como hóspede na corte de Nabucodonosor. E eles foram promovidos, Daniel e seus companheiros, a altas posições políticas na Babilônia. Alguns desses cativos, por exemplo, os 3 hebreus, que foram lançados na fornalha ardente, recusaram, comprometeram ou negaram a fé,
sendo por isso galardoados por Deus com sucesso e prosperidade na nova terra. Daniel também mostrou-se fiel a Deus e veio a ser conselheiro de 3 reis. A mensagem de Daniel salienta o fato que Deus controla todas as nações, fato esse relacionado no seu plano específico para o povo judeu. Daniel, que se preparou sob a orientação de Jeremias, cria firmemente na profecia de seu mestre, de que Deus restauraria o seu povo, a sua terra, após 70 anos de cativeiro. No ano 69 desse período, Daniel passou a clamar a Deus em oração para o cumprimento da sua promessa, Daniel 9, 1-4. Vale a pena lembrarmos como Deus opera por meio das orações dos crentes para realizar seus planos e propósitos. Mesmo que o retorno do judeu já fora vaticinado 150 anos antes, Deus usou as orações de um homem consagrado para a realização do fato. Ezequiel, deportado com o segundo grupo de cativos, 597 a.C., explica em seu livro como a apostasia de Israel acarretou-lhe a derrota. Ele, contudo, animou o povo, afirmando que Deus ressurgiria mesmo dos ossos secos a Israel. É a profecia do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, e restaurar a vida da nação israelita. Ezequiel também vaticinou que um templo novo e muito mais santo uso seria construído para a honra e glória de Deus. As profecias de Ezequiel dizem a respeito à volta dos judeus, tendo assim uma aplicação imediata, mas pelo Espírito Santo ele falou também do futuro remoto, descrevendo os eventos que ainda aguardam cumprimento futuro. Há um pequeno gráfico aqui no final do texto 6, os reis Acaz, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias. Tem também os anos dos cativeiros, 606, 597, 586, o cativeiro até 536 a.C., 722. Os profetas, temos Isaías e Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel e Jeremias, que profetizou antes de o povo ir. Daniel e Ezequiel, profetas do cativeiro. Vamos aos exercícios. Relaciona colunar, de acordo com a B. Coluna A, 8:21. Participou do avivamento dos dias de Josias e falou do dia do Senhor. Esse aí é Jeremias, letra C. Profeta dos pobres, defendeu contra a opressão dos ricos. Letra B, Miqueias. Profeta do cativeiro, salientou que Deus controla todas as nações. Aqui é Daniel, letra G, 8:23, Daniel. Profetizou que Deus castigaria Nínive, capital da Síria. Esse foi Naum, letra E. Foi o principal responsável pelo avivamento no reinado de Josias e depois tornou-se impopular, sendo torturado. Aqui é Jeremias, letra C, letra C. Então, 8:21, poderíamos colocar Sofonias, letra D, na 8:21. 8:25 é Jeremias, letra C. Colaborou na reforma do reino de Ezequias, pregando a classe alta de Jerusalém. Esse é Isaías, letra A. Vaticinou que a Babilônia seria castigada devido à destruição de Judá. Abacuque, esse é letra F. Profeta do cativeiro, falou do novo templo. Ezequiel, letra H. Isso é bem grande, né? Então começa aqui 8:21, o certo é D, Sofonias. 8:22, Miqueias. B, 8:23, Daniel, letra G. 8:24, Naum, letra E. 8:25, Jeremias, letra C. 8:26, Isaías, letra A. 8:27, esse aí foi Abacuque, letra F. E 8:28, Ezequiel, letra H. Vamos ao texto 7, a profanação do templo. Foi outra causa da
destruição, ou seja, do cativeiro da Babilônia. Desde a construção do templo, Deus decretou que simbolizaria a sua presença real no meio do seu povo. Qualquer rejeição de Deus, portanto, seria revelada pela destruição do templo. Porém, se vós vos desviardes e deixardes meus estatutos, meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e montejo entre todos os povos. E dessa casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus, seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, se prostraram a eles, e serviram, por isso ele lhes trouxe todo esse mal. Segundo Crônicas 7, 19 a 22. Traçaremos a seguir a história do templo, notando especificamente sua condição física, acompanhava paralelamente a condição espiritual de Judá. Lembremos que sua origem, o templo, foi um prédio primoroso, ordenado de ouro, que inspirava adoração, temor reverente e louvor, por estar cheio da presença de Deus, manifesta em forma de nuvem de glória. Mas, tragicamente, à medida que Judá declinava espiritualmente, o templo também ia caindo em depreciação e abandono. Roubo de ouro, a falta de fé. Antes, meio século após a festiva dedicação do templo, o rei Asa violou, retirando alguns dos objetos de ouro para pagar ajuda militar prestada a um rei pagão, segundo Crônicas 16:2. Outros reis seguiram-lhe o mau exemplo. Finalmente, não havia mais ouro no templo. Até o ouro das portas e os bronze dos altares foram removidos. O despojamento do templo era um insulto direto a Deus. Indicava que o povo já não confiava que o Senhor pudesse lhe dar a proteção e a vitória contra os inimigos, preferindo depositar sua confiança nos recursos próprios e em reis pagãos como aliados. Negligência e falta de comunhão. A comunhão do crente com o mundo resulta, inevitavelmente, na falta de comunhão com Deus. Foi esse o caso de Judá durante o período das alianças pagãs. No início, tais alianças foram acordos somente casuais. Aos poucos, porém, as amizades com os pagãos passaram a exercer uma crescente influência maléfica sobre Judá. O povo de Deus começou a cultivar certas formas de culto pagão, negligenciando cada vez mais o templo do Senhor, por si escassez o sacrifício e a comunhão com Deus. A situação financeira do templo piorou. A condição do templo continuava a deteriorar por falta de fundos para a execução das obras de conserto. Ao subir ao trono, Josias foi obrigado a lançar uma campanha especial a fim de arrecadar dinheiro para que o templo fosse reparado. Segundo Crônicas 24:4. 2 altares, falta de santidade. Uns 200 anos após a dedicação do templo, o rei Acaz introduziu ali um novo altar, que foi colocado inicialmente em posição secundária em relação ao verdadeiro altar de Deus. Mas com o decorrer do tempo, ele foi elevado à posição de honra, ficando o altar do Senhor em segundo plano. Os sacrifícios passaram a realizar nesse novo altar de Acaz, modelado conforme um desenho pagão, ao passo que o altar de Deus permanecia fora de uso, com exceção de raras ocasiões, segundo Reis 16, 10 a 16. Com isso, a adoração ao Deus Supremo passou a ser de acordo com as conveniências pessoais de cada um. Retirada da nuvem, ausência do Espírito de Deus. O flagrante pecado de Judá infiltrou de vez no templo. Os ídolos enchiam os pátios, compartimentos externos eram utilizados para a moradia dos sacerdotes pagãos, segundo Reis 23, 4 a 11.
A religião tornara-se capa egoísta para esconder a culpa nacional. Não havia no templo a verdadeira adoração a Deus. Os sacrifícios oferecidos representavam apenas um ato ritualista, vazio de conteúdo e de autêntica consagração. Isaías 29:13. Pior ainda, os sacerdotes levíticos integravam essa duplicidade, adorando simultaneamente ao Deus verdadeiro e aos ídolos pagãos. Os capítulos 9 a 11 de Ezequiel relata que Deus se fartou da duplicidade de seu povo e não pôde mais tolerar sua hipocrisia. O profeta viu numa visão que o Espírito de Deus, sob forma de nuvem, retirava-se do templo, pairando por cima dele. Quando o povo persistia no pecado, a nuvem se retirava até o átrio do templo e depois até o portão, de onde afastou por completo, indo pairar sobre o Monte das Oliveiras. Depois de algum desses movimentos, a nuvem ficava à espera, dando mais uma oportunidade ao povo de se arrepender e voltar para Deus. Finalmente, a nuvem desapareceu totalmente e, pouco depois, o templo ficou em ruínas, arrasado pelos babilônios. O declínio, a destruição do templo exemplificam a tragédia e o declínio espiritual dos crentes desviados. Mas a cena final traz alegria e animação. O povo de Deus voltou de novo de todo o coração ao seu Senhor, e ao completar-se a construção do templo, a glória de Deus voltou ao santuário. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Relaciona a coluna A de acordo com a B, representa a falta de comunhão. Aqui nós podemos pôr B, negligência. Representa a ausência do Espírito de Deus. Letra D, a retirada da nuvem. Representa a falta de santidade. Letra C, 2 altares. Representa a falta de fé, a retirada do ouro. Letra A. Vamos à revisão da lição. Escreva C para certo e para errado. Deus diz que o seu tempo simbolizava a sua viva presença no meio do seu povo, certo? 2 altares no templo indicam o duplo zelo de sacrificar a Deus, errado. Uma vez que a glória de Deus saiu do templo, ele nunca mais voltaria, errado. A condição física do templo acompanhava paralelamente a condição espiritual do Judá, certo? Assinale com X a alternativa correta. Ezequias, contente por estar Judá experimentando um avivamento, quis levar as tribos do norte a mesma experiência, convidando a participarem. Letra B, da leitura da lei em conjunto e da Páscoa. Letra A, participar da Páscoa. Letra A, acerta aqui 8:37 a Páscoa. Conforme diz a história secular, o exército assírio conquistou 46 cidades judaicas, levando cativo 200.000 judeus. Apenas escapou da destruição a cidade de Jerusalém. Letra C. Após ser conhecido como o pior idólatra dos hebreus, Manassés pôde, no cativeiro, arrepender-se dos seus pecados. Letra B, recebeu o perdão do Senhor. Aos 20 anos de idade, Josias liderou em Judá uma, letra C, reforma religiosa nacional. Reforma religiosa nacional. 8:41, a profecia de Jeremias, falando do futuro cativeiro dos judeus, cumpriu-se 3 anos após a morte de Josias. Letra B, 3 anos após a morte de Josias. Agora, o aluno da ETAD deve ir para o WhatsApp do aluno. Ali nós iremos colocar o link para o teste de número 4, teste 4 dos livros. E no link do teste 4, você, aluno, vai poder responder o teste 4. Preste atenção, eu farei uma pequena revisão para que você faça o teste de forma mais compreensível. Vamos lá. Teste 4. Os filhos de Jezabel, Acasias e Jorão,
além de implantar o culto a Baal, tanto em Israel como em Judá, foram contados entre os piores reis de Israel. Certo. A primeira aqui é a letra A, certo. A segunda, Geu, escolhido por Deus para ocupar o trono de Israel. Geu, escolhido por Deus para ocupar o trono de Israel, tinha uma vida imaculada, não praticava os pecados introduzidos na nação por Jeroboão e nem adorava a imagem. Errado. Geu foi zeloso, mas continuava nesses pecados de Jeroboão. Então, a 2 está errado. 3. Até que atingisse a idade de assumir o trono de Judá, Joás foi escondido e instruído pelo sacerdote Joiada. Certo. 4. Miqueias, o profeta, à época do rei Jotão, relata que em Judá os ricos abusavam dos pobres, não se distinguia o bem do mal e abundava os sacrifícios religiosos. Certo. Letra A, certo. 5. Acas, um dos piores reis de Judá, construiu altares a Baal, sacrificou seus próprios filhos a Moloque e desprezou o altar do Senhor. Certo. 6. A maldade de Acas fez com que Deus entregasse seu reino em mãos da Síria e de Israel para ser castigado. Certo. 7. Israel foi feito vassalo da Síria durante o reinado de Pecaias. Errado. Foi durante o reinado de Peca, o último rei. Foi do casamento, então está errado a 7ª. 8. Foi do casamento entre caldeus e israelitas que resultou a cultura chamada samaritana. Certo. 9. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias iniciou um avivamento espiritual em toda a nação. Certo. 10. Deus disse para Ezequias pôr em ordem sua casa, pois haveria de morrer. Orou ao Senhor, mas não foi curado. Mesmo assim, teve sua vida prolongada por mais 15 anos. Aqui está errado, e aí engraçado, aqui está trocado, a errado é a letra A. Então, coloca A de errado. Se no seu teste estiver diferente, coloca errado na 10ª. 11. Manassés foi chamado pior idólatra dos hebreus e desde o início do seu reinado trabalhou no sentido de restaurar todas as práticas pecaminosas que seu pai Ezequias tentara eliminar. Certo. 12. Manassés pecou de maneira tão flagrante contra Deus quando se encontrava no cárcere assírio, arrependeu-se dos seus pecados, porém Deus não o perdoou. Errado. Deus o perdoou. A 12 está errado. 13. Fizeram o que era reto perante o Senhor, mas não remover da nação os santuários pagãos. São esses 4 reis aqui, letra C. Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Os 4 aqui. Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Então, a 13 é a letra C. 14. Na tentativa de apagar todo vestígio da lei de Deus, destruíram quase todos os exemplares existentes do Pentateuco. Manassés e Amon. Manassés e Amon. 15. Estavam entre os nobres transferidos para a Babilônia. Aqui B. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. 15 é a B. E 16. Lançou o profeta Jeremias na prisão e tentou uma aliança com o Egito para se livrar da Babilônia. Letra D. Zedequias. Bom, se você não é aluno da ETAD e gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos a sua matrícula, daremos acesso à plataforma digital da ETAD e acesso ao WhatsApp do aluno para que você faça os seus testes e obtenha a sua avaliação. Se você é aluno, estude para a semana que vem, lição 9 e 10, que nós estaremos concluindo os livros históricos, e procure a secretária do núcleo para fazer a sua matrícula para a próxima matéria. Essa é a 4ª. O aluno já deve fazer sua próxima matrícula para a próxima matéria para continuar estudando. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você possa amar a palavra de Deus, conforme esses exemplos que nós aprendemos aqui, maus exemplos, bons exemplos, que você ame a palavra de Deus e acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Há muito material lá. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, clique no playlist, você vai encontrar 228 pastas
com 6.400 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.